Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu aprendi inglês sozinho, praticamente sem recurso nenhum, morando no meio do nada, um povoado de mais ou menos uns 200 habitantes e estudando em lugares que você não vai acreditar. Olá pessoal, eu sou o Felipe, eu moro em um interior de Bom Jardim, Maranhão, e a minha jornada estudando inglês começou no dia 24 de novembro de 2019. Nessa época não tinha internet aqui no lugar que eu moro, só tinha internet móvel. Aí eu fazia o seguinte, eu colocava uma recarga de R$20 no meu celular, que era um Nokia Lumia 435, muito antigo, que só pegava internet 3G, e daí eu tinha um limite de 3 GB de internet para poder usar. Então com essa internet que eu tinha disponível, eu fui até um local que pegava o sinal da operadora, porque aqui até hoje não pega sinal em todos os lugares, como é na cidade. E a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no YouTube como aprender inglês sozinho. Depois disso, eu fui baixando vários vídeos sobre esse assunto. O detalhe é que eu baixava esses vídeos em 240p, que se você não sabe, é uma qualidade horrível. E eu fazia isso porque se eu baixasse em HD, por exemplo, a minha internet ia acabar muito rápido, porque eu só tinha 3 GB disponível. E essa internet tinha que durar um mês inteiro, né? Aí depois que eu baixei esses vídeos e assisti todos eles, ainda assim eu fiquei meio perdido, porque cada um mostrava uma coisa diferente, um método diferente e eu não sabia nem por onde começar. Então eu fui no YouTube novamente e pesquisei por curso de inglês grátis. Lá eu encontrei um curso com 50 aulas e baixei umas 5 delas para poder começar. Só que depois eu descobri que o método que o professor passava lá não era muito eficiente, porque eram aulas mais ou menos nesse modelo aqui. Números. 1, 2, 2, 3. E eu não estava conseguindo ver nenhum resultado fazendo isso. Então eu desisti desse método e resolvi pesquisar mais para ver se eu encontrava algo melhor. Foi aí que eu encontrei um livro digital do professor Mairo Vergara, que é um dos professores de inglês mais conhecidos aqui do YouTube, e eu decidi levar esse livro como um guia, juntamente com outras técnicas que eu aprendi posteriormente. A primeira delas que eu apliquei nos meus estudos foi a técnica de textos com áudio. Eu vou falar aqui brevemente sobre essas técnicas, porque eu vou fazer um vídeo específico para cada uma delas, e você não pode perder esses vídeos, porque vai acrescentar muito aos seus estudos. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações, porque eu vou te passar tudo que eu aprendi durante quase 4 anos de estudo de forma totalmente gratuita, então você não tem nada a perder. Basicamente, a técnica de textos com áudio funciona da seguinte forma: você tem um texto curto em inglês e um áudio desse texto de mais ou menos 30 segundos a 1 minuto. E o seu objetivo é extrair o máximo de vocabulário possível desse texto e conseguir entender pelo menos uns 80% do áudio. Essa técnica não é para você aprender a falar inglês, é para você aprender a ler e entender o idioma, que é a base de tudo. Então eu fiquei praticamente um ano inteiro utilizando essa técnica, e isso me deu uma base enorme no idioma, porque eu já consegui entender vários vídeos 100% em inglês que eu baixava do YouTube. Depois disso, eu comecei também a usar uma técnica chamada de sentence mining, que em português é mineração de sentenças. Para usar essa técnica, você precisa encontrar palavras em inglês que você não sabe o que significa, colocar elas em um dicionário online para descobrir o significado, pegar uma frase de exemplo com essa palavra e, por último, colocar essa frase em um programa de repetição espaçada para você não esquecer. E foi aí que as coisas começaram a ficar mais complicadas ainda, porque como é que eu ia fazer tudo isso sem ter internet? Então eu tive a seguinte ideia: eu saí daqui do lugar onde eu moro e fui até a cidade, na casa do meu tio, o que dá mais ou menos aí uns 30 quilômetros, porque lá era o único lugar que eu poderia ter uma internet de alta velocidade e não precisar pagar. Lá eu baixei um dicionário offline de 3 GB com 85 mil palavras em inglês e muitas frases de exemplo, então é tudo que eu precisava. Aí eu instalei aqui num tablet antigo que eu tinha,
porque no meu celular simplesmente não suportava. Quando eu voltei para casa, eu construí esse local de estudos aí debaixo de uma árvore que fica bem perto aqui de casa para poder fazer minha mineração de sentenças. Eu peguei alguns pedaços de madeira e fiz isso aí que você tá vendo na imagem, onde eu colocava meu tablet, meu caderninho, onde eu anotava minhas palavras que eu não sabia, e fiz um suporte para o mouse e teclado. Assim eu conseguia fazer meu estudo sem precisar de internet. Só que depois eu tinha mais um problema, porque eu precisava pegar essas frases que eu minerei e adicionar no meu programa de repetição espaçada, que eu falei anteriormente. Nessa época, eu utilizava o notebook da Philco, que eu ganhei de presente do meu pai e do meu tio lá em 2014. Então, ele estava praticamente nas últimas, depois aí de quase 6 anos de uso. E eu precisava dele para adicionar as frases no meu programa de repetição, e eu tinha que colocar um áudio para cada frase. E para isso eu precisava de internet, obviamente. Então eu tive a brilhante ideia de fazer esse suporte aí para colocar meu celular. Eu cortei uma garrafa PET ao meio e coloquei um cordão. Daí eu deixava ele pendurado lá no local que pegasse o sinal da operadora, ligava o roteador dele e conectava no meu notebook que estava dentro de casa. Só assim eu conseguia adicionar áudio nas minhas frases. E o pior é quando a internet da operadora não estava funcionando, aí não tinha muito o que fazer. Quando eu já estava com umas 7.000 frases no meu programa de repetição espaçada, eu utilizei essa terceira estratégia chamada de a técnica do mar. Essa técnica consiste na imersão completa no idioma, então é preciso consumir conteúdos 100% em inglês. Filmes, séries, desenhos, vídeos no YouTube, enfim, você tem que se expor ao idioma. E como eu não tinha nem dinheiro para pagar uma plataforma para assistir e muito menos internet para me possibilitar fazer isso, eu tive que passar alguns meses indo para casa do meu tio na cidade. E lá eu fiz algo que eu não recomendo vocês fazerem, que foi baixar vários e vários conteúdos desse tipo através de alguns sites da internet. Eu sei que isso é errado, mas eu não tinha o que fazer. Se eu realmente quisesse aprender, eu tinha que fazer isso. Depois que eu consegui esse material, eu comecei a assistir todos os dias de 2 a 3 horas de conteúdos no idioma. Eu comecei assistindo com áudio e legendas em inglês, e depois que eu já tinha assistido umas 150 horas mais ou menos, eu comecei a assistir sem legenda. No começo foi muito difícil, mesmo já tendo passado um ano estudando texto com áudio e já tendo um pouco mais de 7.000 frases no meu programa de repetição espaçada. E tinha horas que eu ficava meio angustiado por não entender muita coisa. Mas isso é algo normal que todo estudante de idiomas tem que passar. Em um momento você assiste um episódio de um desenho, por exemplo, entende muito bem e fica feliz pra caramba. Daí você vai assistir um filme, não entende muita coisa e fica meio triste por achar que não tá progredindo, mas tudo faz parte da jornada. E hoje, depois de mais de 2 anos de exposição diária ao idioma, eu consigo entender muito bem desenhos, vídeos no YouTube, filmes, séries, mas é claro que eu não entendo tudo. Tem muitas palavras e expressões que eu simplesmente não sei, mas eu tenho a capacidade de pegar essa palavra ou expressão, ir no dicionário online e aprender ela de forma eficiente e sem precisar de nenhuma ajuda. E é exatamente essa a proposta desse canal aqui. Eu quero te mostrar o caminho certo para você seguir até se tornar independente no inglês e conseguir estudar por conta própria. Enquanto eu fazia minha imersão no idioma, eu também utilizei uma técnica chamada de a técnica da montanha, ou Output Practice, que é uma técnica para treinar a fala e um pouco da escrita em inglês. Eu já tinha um bom vocabulário, lia relativamente bem, tinha um bom entendimento também, agora só faltava praticar a fala e a escrita. Então eu resolvi utilizar essa técnica, que consiste em você utilizar uma frase em português como referência e tentar falar em voz alta como essa mesma frase em inglês. Por exemplo, eu gostaria de te ajudar. Como é que eu digo isso em inglês? I'd like to help you. E depois de falar em voz alta, você tem que digitar a frase de maneira correta também. E isso me ajudou muito a conseguir falar frases prontas de maneira muito rápida e também criar minhas próprias frases. Então, finalmente chegou a hora de criar coragem e
procurar um nativo para conversar. Isso aconteceu mais ou menos no ano passado, que foi quando uma empresa de internet apareceu aqui na região e meu tio colocou na casa dele. E nesse ponto as coisas já tinham melhorado em muito, porque agora eu já tinha acesso muito mais fácil à internet. Aí eu entrei em um site chamado Conversation Exchange e lá eu encontrei uma moça do Reino Unido. E ela me deu o número do WhatsApp dela e a gente marcou uma conversa. No começo eu estava muito nervoso, com medo de errar, com medo de não entender o que ela me dizia, com medo de não saber o que dizer se ela perguntasse algo, mas mesmo assim eu fui lá e encarei. E eu consegui falar com ela por mais de 1 hora. Eu fiquei impressionado comigo mesmo, porque essa foi a minha primeira conversa. É claro que eu cometi muitos erros, tinha hora que eu não sabia como dizer algo e eu procurava outra maneira de dizer, mas enfim, o importante é que eu consegui entender o que ela estava me dizendo e falar o idioma. E eu quero te acompanhar e te ajudar por todo esse processo de aprendizagem. Por isso que eu criei esse canal aqui, eu quero te levar de um ponto que você não sabe nada ou praticamente nada de inglês, até chegar num ponto que você consegue se virar sozinho e não vai precisar nem mesmo de mim para poder te ensinar algo. Então aproveita essa oportunidade agora, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações. E se você chegou até nesse ponto do vídeo, comenta aqui embaixo. Você me motivou a aprender inglês e eu não vou desistir.